João Pessoa, Paraíba. João Pessoa é um município brasileiro, capital do estado da Paraíba. Com população estimada em 2021 em 825.796 habitantes, a capital paraibana é a 8ª cidade mais populosa da região Nordeste e a 23ª do Brasil, sendo, no seu estado, o município mais populoso. Pertence à região geográfica imediata de João Pessoa e à região geográfica intermediária de João Pessoa. A região metropolitana de João Pessoa, formada por mais 11 municípios, tinha uma população estimada em 2018 de 1.099.360 pessoas, a 23ª mais populosa do Brasil. Fundada em 5 de agosto de 1585 com o nome de Cidade Real de Nossa Senhora das Neves, João Pessoa é considerada a 3ª cidade mais antiga do Brasil, tendo sido fundada pela cúpula da Fazenda Real, já como cidade e não como vila, povoado ou aldeia. Logo passou a se chamar de Filipéia de Nossa Senhora das Neves em 1588 em homenagem ao rei Filipe II que, na época, acumulava as coroas da Espanha e de Portugal. Posteriormente chamada Fredericista, foi uma das 2 principais cidades da Nova Holanda, junto com Mauritsstad, a atual Recife, na segunda metade do século XVII. Possui antigo e vasto patrimônio histórico, similar ao de Olinda. É conhecida como Porta do Sol, devido ao fato de, no município, estar localizada a Ponta dos Seixas, que é o ponto mais oriental das Américas, o que faz a cidade ser conhecida como o lugar onde o sol nasce primeiro no continente americano. Durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, João Pessoa recebeu o título de segunda capital mais verde do mundo, ficando atrás apenas de Paris, na França. É ainda a cidade mais verde do Brasil, muito por conta do Jardim Botânico Benjamin Maranhão, localizado na área central da cidade com 515 hectares de Mata Atlântica preservada, constituindo a maior floresta semi-equatorial nativa plana densamente cercada por área urbana do mundo. Foi considerada pela organização International Living como uma das melhores cidades do mundo para se desfrutar a aposentadoria. No ranking feito pela organização, a capital paraibana surge ao lado de Fortaleza como as únicas cidades brasileiras citadas na lista. Dados de 2000 mostram João Pessoa como a capital menos desigual do Nordeste, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com o coeficiente de Gini de 0,630, embora tal índice seja considerado muito alto, de acordo com a ONU. É, portanto, uma das capitais de melhor qualidade de vida do Nordeste. A cidade teve o seu centro histórico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, em 2007. Inscrito nos seguintes livros do tombo: histórico e arqueológico, etnográfico e paisagístico. Seu tombamento foi em circunstância de ser uma das primeiras cidades fundadas no Brasil. Recebeu em 2017 o título de Cidade Criativa pela Unesco, colocando João Pessoa como Cidade Brasileira do Artesanato. O reconhecimento de João Pessoa a coloca na rota turística brasileira por sua arte popular. Esse reconhecimento teve grande contribuição e influência, devido ao projeto Sereias da Penha, onde mulheres artesãs realizam o trabalho manual, dialogando com o design, moda, economia criativa, destacando a arte com escamas de peixe em fios de cobre. Sua denominação atual, João Pessoa, é uma homenagem ao político paraibano João Pessoa Cavalcante de Albuquerque, assassinado em 1930 na cidade do Recife, quando era presidente do estado e concorria, como candidato a vice-presidente da República, na chapa de Getúlio Vargas. O fato causou grande comoção popular, sendo o estopim da Revolução de 1930, embora se discuta se realmente houve motivação política no ato, que foi executado por João Duarte Dantas, advogado cujo escritório fora invadido por tropas governamentais, tendo suas cartas sido trazidas a público pela professora Anaíde Beiriz. Em 1534,
O rei português Dom João III divide a colônia em capitanias hereditárias, sendo a Paraíba subordinada à capitania de Itamaracá, desde o rio Guaju até o rio Goiânia. A capitania da Paraíba foi criada somente em 1574, após o ataque de Tracunhaém, um engenho da capitania de Itamaracá. A fim de repelir os invasores, em 1º de maio de 1584, em terras do atual distrito de Forte Velho, em Santa Rita, foi erguido o Forte de São Felipe na margem esquerda do rio Paraíba, habitado pelos índios potiguaras. O forte, porém, sofreu ataques constantes de corsários franceses e dos potiguaras e foi abandonado menos de um ano depois, sendo incendiado em junho de 1585. Um acordo de paz entre os portugueses e os tabajaras, representados por Piragibe, foi selado em 5 de agosto de 1585, concretizando assim a conquista da Paraíba. Tal acordo possibilitou o início do povoamento da região a partir de 31 de outubro de 1585, em uma área na foz do rio Sanhauá, que foi batizada de Porto do Capim, na parte baixa do atual bairro do Varadouro. A primeira tentativa holandesa de conquistar a capitania da Paraíba ocorreu em dezembro de 1631, entre os 5 e 10, terminando em fracasso. A fim de evitar novas invasões e garantir a segurança da capitania, foram erguidos 2 fortes, Santo Antônio e Restinga. Uma nova tentativa ocorreria somente em fevereiro de 1634, novamente sem êxito. Somente na terceira tentativa, em 24 de dezembro de 1634, os holandeses conseguiram entrar sem qualquer resistência, levando a população local a migrar para áreas rurais e abandonar a cidade, que passa a se chamar Frederica, Fredericista no idioma holandês, uma referência a Frederico Henrique, príncipe de Orange. Na época, a cidade possuía aproximadamente 1.500 habitantes e um total de 19 engenhos de açúcar, boa parte deles confiscados pelos invasores. Os franciscanos foram expulsos do seu convento, que foi transformado em fortificação, 1636. Somente em 1637 os portugueses reconhecem o domínio holandês na chamada Nova Holanda, em uma faixa compreendida entre o Rio São Francisco e o atual Ceará. No dia 7 de setembro de 1822, o Brasil se tornava politicamente independente de Portugal e a Paraíba se tornaria uma província do Império do Brasil, tendo a cidade da Paraíba como sua capital que, na época, possuía uma população de cerca de 3.000 habitantes. Naquele ano chegou à cidade o primeiro serviço de iluminação pública, constituído por 20 lampiões alimentados a azeite de mamona. No censo de 1900, a população do município chegava a 28.793 habitantes, um crescimento de mais de 50% em relação ao censo anterior, de 1890, quando possuía 18.645 pessoas. Ainda assim, o município mais populoso do estado era Guarabira, que já possuía 40.052 habitantes, seguido por Campina Grande, 38.303. Naquela época, a zona urbana se restringia à área compreendida entre o rio Sanhauá e Lagoa dos Irerês. Na gestão do presidente, João Machado, foi aberta a avenida que leva seu nome e concluída a ferrovia de Tambaú, após 5 anos de obras, sendo esta a primeira conexão da cidade com o litoral. Em março de 1912, entra em operação a usina Cruz do Peixe, operada pela empresa de tração, Força e Luz, que passou a fornecer eletricidade para a cidade, substituindo a iluminação a gás acetileno e a querosene. Já no mês seguinte começou a funcionar o sistema de abastecimento de água, implantado a partir da perfuração de poços Amazonas na Mata do Buraquinho e projetado a partir de 1907, quando o governo paraibano, comandado por Valfredo Leal, adquiriu a área por 5.000 cruzeiros. Em 1926, entra em funcionamento o sistema de esgotamento sanitário da capital e o Parque Solon de Lucena ganha suas palmeiras imperiais. Em agosto de 1929, o Hotel Globo, que funcionava onde hoje é a Rua João Suassuna,
muda-se para o Largo de São Frei Pedro Gonçalves, na residência do seu proprietário, Henrique Siqueira, conhecido por Seu Marinheiro. Em 26 de julho de 1930, o presidente da Paraíba e ex-candidato a vice-presidente da República na chapa de Getúlio Vargas, João Pessoa Cavalcante de Albuquerque, foi assassinado na confeitaria Glória na Rua Nova, em Recife, por João Duarte Dantas, seu adversário e desafeto político. O episódio gerou grande repercussão nacional e se tornou um dos estopins da Revolução de 1930, no qual a Paraíba liderou com Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Seu corpo foi embalsamado ainda em Recife e transportado por via férrea para a capital paraibana, onde chegou ao meio-dia do dia 28 e seguiu para a Catedral de Nossa Senhora das Neves, onde foi velado até o dia 1º de agosto, quando foi transportado ao Porto de Cabedelo para ser sepultado no Rio de Janeiro, fato que ocorrera no dia 7 de agosto. Em 1º de setembro de 1930, durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa da Paraíba no Teatro Santa Rosa, foi apresentado um projeto de lei que alterava o nome da capital de Paraíba do Norte para João Pessoa. Tal projeto, votado e aprovado em 2 turnos, foi sancionado no dia 4 de setembro seguinte pelo presidente da Paraíba, Álvaro Pereira de Carvalho, tornando-se a Lei Estadual número 700. Ainda em homenagem a João Pessoa, a Praça Comendador Felizardo foi logo rebatizada para Praça Presidente João Pessoa e, em seu centro, foi construído o monumento, o Altar da Pátria, inaugurado em 8 de setembro de 1933 com a presença do presidente Getúlio Vargas. Em 28 de agosto de 2000, por meio do Decreto Estadual 21.264, a Mata do Buraquinho é transformada em Jardim Botânico, levando o nome de Benjamin Maranhão. Em dezembro de 2007, o Centro Histórico de João Pessoa se tornou Patrimônio Histórico Nacional e, em julho de 2008, foi inaugurada a Estação Cabo Branco de Ciência, Cultura e Artes, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e próxima ao Farol do Cabo Branco. Em agosto de 2012, João Pessoa ganha seu atual centro de convenções, dentro do qual está o maior espaço teatral do Nordeste, o Teatro Pedra do Reino, inaugurado em agosto de 2015. De acordo com a divisão regional vigente desde 2017, instituída pelo IBGE, o município pertence às regiões geográficas intermediária e imediata de João Pessoa. Até então, com a vigência das divisões em microrregiões e mesorregiões, fazia parte da microrregião de João Pessoa, que por sua vez estava incluída na mesorregião da Mata Paraibana. Em João Pessoa, existem 12 rios. O rio Jaguaribe nasce no conjunto Esplanada, cruza o Jardim Botânico Benjamin Maranhão, no meio da Mata do Buraquinho, e desemboca no Oceano Atlântico na divisa com o município de Cabedelo. A água para abastecimento das casas é retirada do sistema Gramame-Mumbaba, da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba. Nesse sistema, esses 2 rios se revezam no fornecimento de água para a cidade. Entretanto, o rio mais importante historicamente é o Rio Sanhauá, pois foi nas suas margens que nasceu a cidade e onde foram construídas as primeiras casas. Também há a Lagoa do Parque Solon de Lucena no centro da cidade. A lagoa foi o principal ponto turístico de João Pessoa durante a época em que a maior parte da cidade se encontrava longe das praias. A cidade localiza-se na porção mais oriental das Américas e do Brasil. O local é conhecido como a Ponta dos Seixas. A altitude média em relação ao nível do mar é de 37 metros, com altitude máxima de 74 metros nas proximidades do rio Mumbaba, predominando em seu sítio urbano terrenos planos com cotas da ordem de 10 metros, na área inicialmente urbanizada. João Pessoa foi considerada a segunda capital mais verde do mundo, com mais de 7 metros quadrados de floresta por habitante, perdendo somente para Paris, França. A capital paraibana conta com um litoral de cerca de 24 quilômetros de extensão, 9 praias só no município, fora as praias de municípios da região metropolitana, entre os quais estão Cabedelo, Lucena e Conde, neste último destacando-se o distrito de Jacumã, onde se localiza a praia naturista de Tambada.
As praias urbanas têm como características as areias brancas e as águas cristalinas. Muitas têm mata atlântica preservada, além de serem ótimas para banho graças a uma barreira natural a cerca de 6 quilômetros da costa que protege grande parte do litoral pessoense e de Cabedelo, permitindo que crianças brinquem na água tranquilas. Existe o projeto Tartarugas Urbanas, que atua nas praias do Bessa e Intermares, área onde ocorre a desova da tartaruga de pente, cenário de preservação ambiental. Na cidade, também há prática de surf. Dentre as principais praias, pode-se citar a Praia de Tambaú, que tem cerca de 8 quilômetros de extensão, sendo composta de areia batida e fina, com águas de cor verde azulada, e também a Praia de Manaíra, uma praia totalmente urbana, formada por recifes, o que torna as suas ondas fracas, e por águas claras no verão. É ponto de vários quiosques e bares, contando com quadras de esportes na sua orla. O clima de João Pessoa é tropical úmido, com índices relativamente elevados de umidade do ar e temperaturas médias anuais entre 25 graus Celsius e 28 graus Celsius. As precipitações ocorrem sob a forma de chuva, sendo o índice pluviométrico anual superior a 1.800 milímetros, concentrados entre os meses de abril e julho. Porém, chuvas com raios e trovoadas são pouco comuns. De acordo com o Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ELAT, INPE, o município apresenta uma densidade de descargas de 0,184 raios por quilômetro ao quadrado, ano, estando na 199ª posição a nível estadual, dentre 223 municípios, e na 5.421ª a nível nacional, de 5.570 municípios. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, desde 1931 a menor temperatura registrada em João Pessoa foi de 15 graus Celsius em 13 de agosto de 1969 e a maior atingiu 34,3 graus Celsius em 22 de novembro de 2019. O maior acumulado de precipitação registrado em 24 horas foi de 194 milímetros em 18 de junho de 1986. A Lei Complementar Estadual 59, de 2003, criou o CONDIAM e a região metropolitana de João Pessoa, constituída pelos municípios de Baié, Cabedelo, Conde, Cruz do Espírito Santo, João Pessoa, Lucena, Alhandra, Pitimbu, Caaporã, Mamanguape, Rio Tinto e Santa Rita. A região abriga atualmente uma população de 1.146.461 habitantes. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2009. Pelo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística referente a 2000, a maior parte dos pessoenses são pardos, com 285.334 pessoas, 47,72%, seguidos de brancos, com 281.400 pessoas, 47,06%, pretos, com 23.706 pessoas, 3,96%, indígenas, com 1.789 pessoas, 0,30%, e amarelos, com 752 pessoas, 0,13%. 4.954 pessoas, 0,83%, não se declararam. João Pessoa possui oficialmente 65 bairros, sendo Mangabeira o mais populoso deles, com cerca de 80 mil habitantes. Outros bairros são Zona Norte, Centro, Varadouro, Roger, Torre, Tambiá, Jardim 13 de Maio, Padre Zé, Bairro dos Estados, Bairro dos Ipês, Mandacaru, Alto do Céu, Jardim Ester, Jardim Mangueira e Conjunto Pedro Gondim. Zona Sul, Castelo Branco, Conjunto Serrapum, Bancários, Jardim São Paulo, Anatólia, Jardim Cidade Universitária, Água Fria, Ernesto Geisel, Valentina Figueiredo, Paratibe, Praia do Sol, Conjunto Boa Esperança, José Américo, Cidade dos Colibris, Costa e Silva, Mangabeira, 1 a 8, Cidade Verde, Esplanada, Hernani Sátiro, Funcionários, 2 a 4,
Grotão, João Paulo II, Distrito Industrial, Bairro das Indústrias, Gramame, Novo Geisel, Conjunto Residencial Gervásio Maia, Colinas do Sul 1 e 2, Conjunto Irmã Dulce, Conjunto Presidente Médici. Zona Leste, Cabo Branco, Tambaú, Tambauzinho, Expedicionários, Bessa, Jardim Oceania, Aeroclube, Manaíra, Altiplano, Miramar, Jardim Luna, João Agripino, São José e Brisamar. Zona Oeste, Cruz das Armas, Jaguaribe, Oitizeiro, Rangel, Cristo Redentor, Bairros dos Rios, Ilha do Bispo e Jardim Veneza. Obrigado por assistir.